Capítulo 13. Honrando aqueles que nos foram confiados. Quem vos honra, a mim me honra, e quem me honra, honra aquele que me enviou. Quem honra um profeta, no caráter de profeta, receberá galardão de profeta, e quem honra um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem honrar um destes pequeninos, até com um copo de água fria, por ser ele o meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Mateus capítulo 10, versículos 40 a 42. Agora vamos nos ater àqueles que nos foram confiados, as pessoas que estão sob a nossa autoridade. Identificamos este grupo quando Jesus diz: e quem honrar um destes pequeninos, ainda que seja dando-lhe um copo de água fria, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Pequeninos. Nas Escrituras, os pequeninos, entre aspas, são representados pelas criancinhas, ou por aqueles que nos foram confiados, segundo a autoridade que nos foi delegada. Vamos nos concentrar nestes últimos, que, em um contexto familiar, seriam nossos filhos. Muitos pequeninos foram maltratados e até sofreram abuso por parte dos que estavam em posição de autoridade. Isto aborrece o coração de Deus, pois Jesus adverte em termos bem precisos. Mas aquele que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se precipitasse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos! É necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vier. Vede, não desprezei a qualquer destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, versículos 6 e 7 e versículo 10. Esta é uma advertência bem séria. Quando Jesus diz que as consequências serão terríveis, é melhor acreditarmos que elas realmente o serão. Por que ele é tão severo? Deus é aquele que delega autoridade. Ele é amor e nos libera à sua autoridade com o fim de darmos amor e proteção. Se ao invés disso ela é utilizada para se praticar abusos, para se tirar vantagem dos pequeninos ou para feri-los, isso se torna uma afronta direta a ele. Você pode pensar, isto não é uma afronta direta a ele, mas sim ao seu povo. Não é bem assim, pois Jesus diz: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeres a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeres. Mateus 25, 40. A forma como tratamos aqueles que estão sob a nossa autoridade é a forma como tratamos a Jesus. Considere isso na forma como você lida com seus filhos, com seu cônjuge, seus empregados, seus alunos e daí por diante. Aqueles que foram investidos de autoridade têm a responsabilidade de corrigir e disciplinar. Alguns líderes fazem com que os pequeninos tropecem, negando-se a corrigi-los quando necessário. Uma criança deixada à própria sorte acabará por se corromper em lugar de se tornar saudável. Paulo demonstra a importância da correção divina em sua carta aos Coríntios. Vocês podem pensar que eu exagero na autoridade que ele me conferiu, mas não vou recuar. Cada porção do meu compromisso é para fins da edificação de vocês, afinal, e não para a sua destruição. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8. Ao ler as duas cartas escritas aos Coríntios, não é difícil detectar a firmeza da disciplina de Paulo para com eles. O apóstolo valoriza aqueles pequeninos na medida que os corrigia e treinava. Entretanto, ele diz claramente que a autoridade é dada para fins de edificação, o que incluiria servir e proteger. Você, como líder, deve se perguntar: é esta a minha motivação? Se você honra os pequeninos, esta é a sua motivação. Consequentemente, você os corrigirá quando necessário. Por outro lado, alguns agem de maneira oposta. Estes dos quais estou falando fazem com que os pequeninos tropecem ao usarem sua autoridade para fins egoístas. A correção deles é danosa. Eles não desenvolveram o amor dentro de si por meio da oração e da intercessão por aqueles que se encontram sob os seus cuidados.
Nossos corações devem arder por vermos prosperar os que estão sob nossa responsabilidade. Eles cometerão erros? Naturalmente. Lembre-se de quando você era jovem e imaturo. Ou será que você se esqueceu tão depressa? Eu era um desafio para aqueles que tinham autoridade sobre mim. Cometi erros estúpidos e pequei. Eu era impulsivo, agia sem pensar bem sobre as coisas e fazia declarações ignorantes e ridículas, principalmente na hora errada. Fico muito grato pelos meus líderes não terem desistido de mim. Anos atrás, quando minha esposa e eu estávamos começando a formar a nossa equipe e tínhamos um punhado de funcionários, no momento da redação deste livro, temos mais de 50. Ficávamos perturbados com os erros deles. Lembro-me de ter feito um comentário com Lisa que acredito tenha sido uma palavra profética que traria correção e entendimento a nós dois. Eu disse: Lisa, se as pessoas que Deus nos confia não precisarem de nada, por que Deus as colocaria sob a nossa autoridade? Ambos inclinamos nossas cabeças em sinal de concordância. A liderança na igreja. Viajando para milhares de igrejas ao longo dos anos, fui exposto a uma variedade de lideranças. Fico especialmente entusiasmado com líderes que pensam de modo criativo. Eles estão edificando a casa de Deus de formas não convencionais. Nossos métodos estão se tornando mais amigáveis para com os de fora. Está sendo desenvolvida uma atmosfera que faz com que os incrédulos se sintam bem-vindos em lugar do velho e tradicional cenário estranho aos que não fazem parte desse ambiente de igreja. Estamos nos livrando da velha roupagem, das canções de 2 décadas atrás e do linguajar próprio da igreja, e usando, em lugar disso, a multimídia, que costumava ser a forma mundana de fazer anúncios ou informar eventos. Isso apenas para mencionar alguns. Eu, pessoalmente, creio que isto é a sabedoria de Deus. Aproveito a oportunidade para lhe lembrar de algo que você precisa ter sempre em mente. Deus é a favor dos métodos que procuram agradar, mas é contra as mensagens que tentam agradar. Com relação às mensagens que tentam agradar, Paulo é claro. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Gálatas 1:10. Jamais devemos transmitir um evangelho que faz concessões a fim de alcançar mais pessoas. Se fizermos isso, edificaremos uma congregação de discípulos falsificados, que correrão o risco de ouvir as palavras de Jesus naquele grande dia: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ver Mateus capítulo 7, versículos 20 a 23. O sangue deles estará sobre as nossas mãos. Paulo falou sobre isso a um grupo de líderes. Estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atos capítulo 20, versículos 26 e 27. Na proclamação do Evangelho, não podemos simplesmente selecionar trechos das Escrituras que consideramos positivos. Devemos também advertir e corrigir. Ver Colossenses capítulo 1, versículo 28. Jesus nos diz claramente que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado. João 16:8. Uma congregação que não traz convicção aos que estão vivendo em pecado devido às suas mensagens amigáveis para com os crentes não é diferente da igreja de Laodiceia, encontrada no livro de Apocalipse. Esta congregação está a ponto de ser vomitada por Jesus, pois não permitia que lhe fosse levada a purificação que vem de Deus através da presença do Espírito Santo. Consequentemente, ele apelou a essa igreja: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Isto mostra o extremo perigo das mensagens adaptadas ao gosto dos ouvintes. No entanto, com respeito à adaptação dos métodos, Paulo diz: embora eu seja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me voluntariamente servo de todos, a fim de alcançar uma vasta gama de pessoas. Religiosos, não religiosos, moralistas meticulosos, pessoas imorais de vida promíscua, derrotados, desmoralizados, para quem quer que seja. Não adotei o modo de vida deles. Mantenho o meu fundamento em Cristo, mas entrei no mundo deles e tentei experimentar as coisas a partir do ponto de vista deles. Tornei-me praticamente como todo tipo de servo que existe, na minha tentativa de levar aqueles que encontro a uma vida salva por Deus.
1 Coríntios capítulo 9, versículos 19 a 22. Veja estas palavras: entrei no mundo deles e tentei experimentar as coisas a partir do ponto de vista deles. Ao falar recentemente a centenas de pastores, sugeri que entrassem em seu próprio culto, como se fossem um visitante, e que tentassem viver aquela experiência a partir do ponto de vista de uma pessoa de fora da igreja. Depois eu disse: se forem honestos e abertos, muitos de vocês farão inúmeras mudanças. No corpo de Cristo, devemos ser de última geração em termos de comunicação e tecnologia. O mundo deveria se inspirar em nossa criatividade e capacidade de inovação. Por que as áreas seculares deveriam possuir excelência e o reino de Deus ser representado por operações de segunda classe? Não deve ser assim. Da mesma forma como Daniel e os outros hebreus eram mais sábios que os filhos do maior reino do mundo, nós também deveríamos ser procurados por causa das nossas ideias inovadoras. Vamos proclamar e ensinar a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, sem fazer qualquer concessão. Mas vamos embrulhá-la de forma que ela possa ser assimilada pelos que estão fora da igreja. Nossa mensagem deve trazer forte convicção ao coração dos desobedientes e não salvos. Devemos chamá-los à total submissão a Cristo Jesus, o que significa arrependimento de pecado, da impiedade e dos desejos mundanos, aliada a uma entrega total e o compromisso integral de segui-lo. Podemos fazer isso com uma alegria em nossas vidas e usando mensagens aliadas a ideias inovadoras. Ser cristão não significa que perdemos o entusiasmo e a criatividade. Pelo contrário, em Cristo encontramos essas qualidades em abundância. Se honrarmos os pequeninos, dedicaremos tempo para pensarmos de forma criativa por amor a eles. Isso agrada ao coração de Deus, acrescentando ou sugando vida. Veja agora o que Pedro diz aos líderes da igreja. Advirto e aconselho os presbíteros que há entre vós, os pastores e líderes espirituais da igreja, eu, presbítero, com eles. Pastoreai, cuidai, guardai, guiai e protegei o rebanho de Deus que está sob a vossa responsabilidade, não por constrangimento ou coação, mas espontaneamente, nem pelo desonroso motivo de obter vantagem e lucros, os quais são o justo direito do seu ofício, mas com entusiasmo e alegria, nem como dominadores, como pessoas arrogantes, ditatoriais ou tiranas dos que vos foram confiados, antes vos tornando exemplos, padrões e modelos de viver cristão para o rebanho, a congregação. 1 Pedro capítulo 5, versículos 1 a 3. Podemos utilizar muitos termos diferentes para descrever a variedade de estilos de liderança encontrados na igreja do século XXI. Tradicionais, progressivos, legalistas, edificadores de equipes, ditatoriais, delegadores de poder, microadministradores, e a lista continua. Entretanto, podemos reduzir esta extensa relação resumindo-a em duas categorias principais: os que acrescentam vida e os que sugam vida. A diferença está no coração do líder. Alguns líderes podem conseguir que muitas obras visíveis sejam realizadas, porém deixam atrás de si seguidores feridos, machucados e até mortos. Por outro lado, outros também realizam muito, mas ao mesmo tempo edificam aqueles que lideram. Muito disso se resume ao princípio da honra ou desonra que se encontra no coração do líder. Homens e mulheres que são visionários podem construir o ministério de duas formas. O líder que desonra seus liderados, o que faz com que os pequeninos tropecem, vê as pessoas como veículos para servirem à sua visão. O verdadeiro líder, aquele que edifica vidas, usa sua visão como um veículo para servir o povo. Este líder honra aqueles que foram confiados aos seus cuidados. É impressionante como as intenções do coração produzem resultados tão diferentes nas pessoas. Jesus disse: a sabedoria demonstra que está certa por aquilo que dela resulta. Mateus 11:19. Já vi pessoas emocionalmente destruídas em congregações. Fico feliz em dizer que são raras. Enquanto, em outras igrejas, pude testemunhar a presença de indivíduos e famílias saudáveis. Tudo gira em torno da honra. O líder que honra seus liderados incentivará o desenvolvimento das pessoas.
Sua maior alegria será ver aqueles que estão sob sua responsabilidade, andando em intimidade com Deus e florescendo no chamado de suas vidas. A combinação desses dois principais aspectos da vida cristã compreende o andar na verdade. Veja as palavras de João com respeito às pessoas que lhe foram confiadas. Pois fiquei sobremodo alegre pela vida de irmãos e pelo testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. 3 João, versículos 3 e 4. Andar na verdade é tanto conhecer quanto servir a Deus. Jesus disse que no dia do julgamento haverá pessoas que, ainda que tenham feito grandes obras em seu nome, o ouvirão dizer: apartai-vos de mim, jamais vos conheci. Elas perderam o aspecto mais importante da salvação: conhecer a Deus intimamente. Bons líderes enfatizam o relacionamento com Deus, mas também haverá outros que, embora tenham conhecido a Deus, desagradaram-lhe profundamente. A eles foram confiados dons para que cumprissem o seu papel na edificação da casa de Deus, mas eles negligenciaram esta responsabilidade. Naquele dia, o mestre dirá àqueles que enterraram seus talentos: servo mau e negligente. Mateus 25, 26. Todo crente tem o chamado de edificar a casa de Deus. Efésios 2,10 diz claramente que fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fomos criados não apenas para sermos alguém, mas para fazermos algo. É trágico quando as pessoas se perdem naquilo que ensinam. Já ouvi pregadores fazendo declarações do tipo: não é o que fazemos, mas o que somos que importa. Não somos fazedores humanos, mas seres humanos. É um jogo de palavras bonitinho, mas um retrato desequilibrado do que é a vida cristã. Realmente damos um basta em nossas próprias obras quando nos tornamos crentes. Entretanto, as Escrituras mostram que, uma vez salvos, assumimos a obra dele. Devemos dar frutos, e isto prova que a nossa fé é genuína. Ver Tiago 2. Este ensino, que enfatiza quem somos e negligencia o que somos chamados a fazer, incentiva as pessoas a frequentar a igreja uma vez por semana, mas as impede de serem plantadas e ativas na casa de Deus. Os crentes desenvolvidos por esse tipo de ensino não terão experiências agradáveis no julgamento. Fomos criados em Cristo Jesus para realizar obras específicas, e essas obras foram planejadas antes que fôssemos gerados no ventre de nossas mães. Prestaremos contas de nossa responsabilidade que foi preparada de antemão. Vê Salmo 139, versículo 16. O objetivo do líder que honra seus liderados é vê-los andando na verdade e prosseguindo nela. Verdadeiros pais e mães desejam que seus filhos vão muito além do seu próprio sucesso. Jesus declara o seu desejo para nós, que realizássemos mais obras do que as que ele realizou. Devemos ter o mesmo sentimento para com aqueles que nos seguem. Os líderes devem ter um coração ardentemente desejoso de ver isso naqueles que estão sob sua liderança, como João falou em sua carta. Esta deve ser uma de nossas maiores alegrias. Pense nestas coisas. Os líderes sábios de longo prazo são aqueles que passam continuamente os créditos pelo seu sucesso àqueles que os servem. Naturalmente, todo crédito, honra, ações de graças e glória vão para Deus, mas devemos nos lembrar de que Deus usa pessoas. O líder demonstra a sua honra para com os membros da sua equipe, louvando os esforços deles. Isto é algo que não deve ser feito superficialmente, mas de coração. Como líder, tento sempre ter em alta consideração aqueles que nos ajudam a realizar a nossa missão. Eles são presentes dos céus. Costumo proteger-me de pensamentos negativos a respeito de nossos funcionários. Ao fazer isso, mantenho a honra que sinto por eles dentro do meu coração. Paulo nos diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é digno de reverência, tudo que é respeitável e decoroso, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é agradável e amável, tudo que é bom, cativante e benevolente, se alguma virtude e excelência há,
E se algo que é digno de louvor existe, considerai, pensai, meditai nessas coisas, fixai a vossa mente nelas. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Lembro-me de uma época em nosso casamento quando eu estava decepcionado com Lisa. Para ser franco, eu não estava nada feliz com ela. Meu comportamento negativo vinha se agravando há meses. Em vez de melhorar, eu só piorava. A certa altura, durante um desentendimento, eu simplesmente saí pela porta e fui andando em direção a um campo. Eu não queria estar em nenhum lugar próximo a ela. Reclamei de Lisa comigo mesmo e com o Senhor durante todo o trajeto até o campo. Quando cheguei lá, ouvi claramente em meu coração: Filho, quero que você pense nas coisas que Lisa faz bem e que me agradeça por elas. É claro que naquele instante eu não estava nem um pouco a fim de pensar positivo. No entanto, pude pensar em um aspecto: ela era uma boa mãe. Em minha frustração, porém, eu não achava que havia muitos outros atributos para mencionar. Quando agradeci a Deus por ela ser uma boa mãe, um outro aspecto me veio à mente. Quando agradeci a Deus por mais aquela área específica, lembrei-me de outro aspecto. Isso continuou por algum tempo e finalmente eu estava impressionado com a mulher surpreendente que tinha. Algo interessante aconteceu. Comecei a ver a nossa situação a partir de uma perspectiva muito diferente. E isso fez com que eu percebesse que havia sido um marido muito deficiente durante todo o tempo em que estivera decepcionado com ela. Eu havia voltado à razão e agora via as coisas claramente. Aquele era o ponto de vista de Deus. Voltei para nossa casa e comecei a contar-lhe sobre todos os atributos que apreciava nela. E continuei mais e mais. Fui em frente e continuei a enumerar outros, pois aquilo fluía do meu coração. Quando saí para o campo, ela parecia tão zangada que teria levado algum tempo para restaurarmos o nosso companheirismo. Entretanto, o fato de estar honrando-a de todo o coração e aquilo simplesmente continuar jorrando de dentro de mim, trouxe imediata reconciliação. Naquele dia em diante, vimos a cura e a restauração alcançar nosso casamento, e ele nunca mais voltou ao ponto em que esteve naquela ocasião. O mesmo acontecerá com nossos filhos, funcionários, alunos e membros da igreja, se fizermos simplesmente o que Filipenses 4:8 nos instrui a fazer. Pense no que é amável, bom e agradável com relação àqueles que estão sob os seus cuidados. Pense no quanto são preciosos para o nosso Pai. Eles são seus filhos e filhas. Caso não sejam salvos, concentre-se no fato de que eles foram dignos de que Jesus morresse por eles. Se fizermos isso, protegeremos o nosso coração da desonra e seremos abençoados. Mas isso não significa que nos absteremos de corrigi-los quando necessário. No entanto, no que diz respeito à correção, devemos fazê-la de forma concisa e eficaz. Nossos filhos e funcionários sabem que não guardamos rancor. Eles comentaram que podemos ser severos, mas, ao término da repreensão, brincamos e rimos com eles logo depois. Aprendi esta lição com o próprio Deus. Quando somos disciplinados por Ele e atendemos à sua correção, o nosso Pai é rápido em perdoar e esquecer. Ele não guarda rancor. Ele não deixa um rastro de vergonha para nos acompanhar. Só o inimigo faz isso. Em vez disso, ele enterra os nossos erros no mar do esquecimento. Tudo que ele pede de nós é que aprendamos com a sua disciplina para que não tenhamos de cometer o mesmo erro novamente. Os pensamentos de amor, honra e esperança do nosso Pai em relação a nós são tantos que ultrapassam os grãos de areia que a terra contém. Vê Salmos 139. Quando o líder honra os pequeninos, o dom de Deus na vida deles é liberado. À medida que este dom floresce, o líder, por sua vez, se beneficia, uma vez que a sua visão é completada por meio de todos os dons combinados das pessoas que compõem a sua organização. Fico impressionado com alguns pastores que não sabem se dirigir à sua equipe. Eles falam com um tom áspero e autoritário e se comunicam com seu pessoal como se eles fossem ignorantes. Pude ouvir esses mesmos líderes comentarem: não consigo encontrar pessoas competentes. Preciso de funcionários melhores. Não é de admirar. Eles não valorizam as pessoas que têm e por isso não recebem recompensa por causa da desonra. Financeiramente. Assim como honramos os líderes com as nossas finanças, assim também honramos os liderados.
Há alguns anos pude ajudar a assistente de Lisa nas suas finanças pessoais. Estávamos estruturando o orçamento mensal dela. Naquela época, pagávamos nossos funcionários de acordo com as tabelas informadas pelo governo ou sindicatos do Colorado Springs. Somei suas despesas e percebi que as coisas estavam apertadas. Eu disse: "Você não pode viver de modo decente com esse salário." Minha esposa, que estava próxima de nós, concordou de coração. Imediatamente telefonei para nosso diretor financeiro e disse: "Acabo de ajudar a assistente de Lisa a fazer o seu orçamento. Nós não estamos pagando o suficiente a ela. Ninguém da nossa equipe deve viver com uma renda tão baixa. Quero que todos os nossos funcionários tenham um aumento correspondente à sua renda anual de tanto." Informei a ele a quantia. Não me interessa se eles estão fazendo embrulhos ou atendendo o telefone. A linha telefônica do outro lado ficou em silêncio por um instante. E então nosso diretor financeiro disse: "Se o senhor fizer isso, será um dos ministros mais procurados da cidade por pessoas querendo emprego." Respondi: "Não é por esse motivo que estou fazendo isso. Os membros da nossa equipe entregam suas vidas para servir a Deus conosco. Eles precisam ser bem recompensados." Um bom número de membros da nossa equipe recebeu um significativo aumento naquele dia. A notícia chegou totalmente de surpresa e eles ficaram felizes ao saber. Uma jovem estava pensando em pedir demissão naquela semana. Ela estava planejando voltar a morar com a sua família em Indiana, pois sua situação financeira havia ficado difícil demais. Naquele dia, ela recebeu um aumento anual de $5.000 e desistiu de se demitir. Agora, anos depois, ela continua conosco e foi promovida a supervisora de um departamento. É uma de nossas funcionárias mais produtivas e valiosas e tem crescido a olhos vistos. Tremo só em pensar o que poderia ter acontecido se ela tivesse partido por motivos financeiros. A nossa recompensa não se manifestou somente através dessa senhora. Ela se espalhou por todo o ministério. Parece que a produtividade da equipe, como um todo, aumentou desde então. Estamos em um novo nível de eficiência. Honramos nossos funcionários, o que resultou na recompensa de maior produtividade. Aqui vai uma nota de advertência. Como mencionei anteriormente, exigir honra é algo que se opõe ao coração de Deus. Devemos desejar a honra por dois motivos. Em primeiro lugar, para que possamos repassá-la para Deus, dentro de nosso coração. E em segundo, por amor à pessoa que a entrega, por saber que ela receberá uma recompensa. Nos meus primeiros anos de ministério, trabalhei para uma grande igreja como pastor auxiliar. Recebíamos salário mínimo. A nossa renda total por mês era equivalente às nossas despesas para viver, sem nenhum extra para roupas ou móveis. Concordamos com esse salário, pois foi o que nos ofereceram. Não queríamos ser empregados exigentes. Após o primeiro ano, não nos deram nenhum aumento. Depois de 2 anos, nada ainda. Agora tínhamos 2 filhos em vez de 1. O custo de vida aumentava e ainda estávamos na mesma situação financeira de quando começamos. Um outro pastor auxiliar, amigo meu, veio até o meu escritório algumas vezes ao longo desses 2 anos e pediu-me para juntar-me a outros pastores auxiliares, a fim de pedirmos ao administrador e ao pastor titular um aumento. Minha resposta foi que eu não tomaria parte naquilo e recomendei que ele também não o fizesse. Não cabe a mim dizer a eles como deve me honrar, disse eu. Meu amigo rebateu: John, minha esposa e eu precisamos pedir ajuda à nossa família para vivermos. Meus pais estão nos enviando dinheiro para segurar as pontas. Eu lhe disse o quanto estava chateado por saber disso, mas que eu continuaria a confiar em Deus. Tentei ministrar a fé a ele, explicando que Deus era a nossa fonte e não o contra-cheque, mas parece que isso não surtiu efeito. Não posso dizer que minha família não estava sob pressão, pois estávamos, mas tínhamos paz e nunca nos faltou nada durante aqueles anos. Tínhamos muito poucos móveis em nossa casa. Uma cama com estrado, mas sem a parte da frente, 2 pequenas poltronas, algumas mesas laterais com luminárias e uma mesa de cozinha e cadeiras. Era tudo que tínhamos no andar de baixo. Entretanto, em apenas 1 ano, vimos Deus milagrosamente encher nossa casa de móveis e muitos deles eram belas peças feitas sob encomenda por designers. Estávamos impressionados com a provisão de Deus. Pouco mais de 2 anos depois,
nosso pastor nos enviou para o ministério itinerante. Não receberíamos mais pagamento. Usaríamos nossas economias de $300, mas teríamos de pagar pela casa e pelo carro, o que somava $1.000 por mês. Para tornar as coisas mais interessantes, o Senhor me instruiu em oração a não ligar ou escrever a pastores pedindo lugar para ministrar. Ele me disse para confiar nele. No final de novembro de 1989, eu tinha apenas 2 lugares agendados para ministrar. O primeiro era uma pequena igreja de 100 pessoas que se reunia em uma funerária na Carolina do Sul. E minha ida estava agendada para a primeira semana de janeiro. A outra era para o final de fevereiro, em uma pequena igreja de 200 membros no Tennessee. Nós deveríamos ser excluídos da folha de pagamento na última semana de dezembro, e tínhamos de crer em Deus. Se eu não tivesse aprendido a confiar em Deus com relação às nossas finanças enquanto ainda era um pastor auxiliar, eu não teria sido capaz de lidar com a pressão quando fomos enviados. Teria sido um obstáculo grande demais. Eu teria apelado para o homem para obter minha provisão, em vez de para Deus. Provavelmente teria recorrido a empréstimos ou a cálculos que pudessem levantar o dinheiro de que precisávamos, e isso teria consumido meus esforços em vez de buscar a Deus para dar-me as mensagens que ele queria que eu levasse a seu povo. O salário baixo que eu recebia da minha igreja acabou sendo uma tremenda bênção. Se eu tivesse dado ouvidos ao meu amigo que queria dizer ao pastor titular como ele deveria nos pagar, honrar, não sei se estaríamos onde estamos hoje. Em nosso primeiro ano neste ministério, tivemos de crer em Deus para nos dar a quantia de $1.000 por semana. Na época em que ele escreveu este livro, temos de crer em Deus para nos dar a quantia de mais de $100.000 por semana para dirigirmos o ministério. Se você trabalha para alguém, trabalhe com todo o seu coração pelo salário acordado. Se você honrar seu empregador, fazendo um trabalho notável, colocando 100% do seu esforço nisso, Deus o recompensará em troca. Isso virá pelo seu empregador ou por outros meios que Deus escolher. Ou seja, você será recompensado. Quando nossa igreja nos pagava um salário baixo, Deus nos honrou grandemente. Nossa casa foi cheia de móveis, tínhamos um belo carro e nunca nos faltou comida. Vivíamos muito além do que deveríamos ter com a renda que recebíamos. O versículo, mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios, Salmo 37,16, tornou-se muito real para nós. Deus estava nos honrando. Qual é a conclusão? Se você é um empregado, estabeleça isso em seu coração. Honrando a Deus, isto é, dando 100% ao seu empregador, você receberá a recompensa. Por outro lado, se você está na condição de patrão, saiba que honrando os seus empregados, você se beneficiará dos dons que estão desabrochando neles. Empregadores e pastores, vocês têm uma grande recompensa da parte de Deus escondida no meio do seu povo. Extraiam-na. Honrem-nos de todas as formas.